Fala galerinha, estamos de volta, vamos começar a analisar aqui as características da vegetação, mas vamos começar antes de falar do Brasil, vamos falar do mundo? Olha só que bacana, olha esse mapa aqui, ó. Olha a diversidade de vegetação que nós temos no planeta, de características de formas, né, de porte, né, de tamanho das folhas, né, se são aquelas vegetações que perdem folhagem, não perdem folhagem ao longo do ano, se são vegetações com raízes mais profundas, com raízes menos profundas, cara, variedade das cores, né, dessas espécies, a diversidade dessas espécies, a quantidade, né, de vida que nós temos ali em metro quadrado, em hectare quadrado, tudo isso está relacionado ao meio, né, essa grande interação. A gente pode falar, por exemplo, sobre as questões climáticas, né, então as áreas onde você tem um clima mais favorável, com boa oferta hídrica, com boa iluminação, são aquelas áreas onde a vegetação vai ser de maior porte, né, vai ser aquela vegetação de maior diversidade, aqueles ecossistemas, né, mas com grande presença de espécies endêmicas, né? Que são espécies endêmicas? São aquelas espécies típicas daquele local, né? Então são aquelas áreas mais ricas em biodiversidade, tá bom? Reparem, por exemplo, que se a gente pega numa área equatorial, é onde nós temos oferta hídrica, né? Onde nós temos oferta, né, de radiação, tudo aquilo que os vegetais adoram e necessitam para o seu desenvolvimento. Mas, por exemplo, uma área cortada, né, pelo Equador, uma área intertropical, uma área próxima, né, a nosso querido Equador, ou seja, de baixa latitude, ela também pode apresentar uma vegetação esparsa, rasteira, pouco variável. Por exemplo, olha aqui os nossos vizinhos, né, andinos. Olha a nossa cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, né? Região intertropical em grande parte, né, a gente pode dizer uma parte aí da intertropical, mas, né, pela altitude você tem menor presença de gás e consequentemente menor a capacidade de reter calor, consequentemente é muito frio. Então a altitude, né, o relevo, a altitude desse relevo vai ser fator imperativo para as características da vegetação. Então você vai perceber que é um clima de montanha, né, climas frios, presença de neve, então você vai ter uma vegetação esparsa, pouco variada. Olha só que interessante, peguem por exemplo nas áreas geladas. Nós temos nas áreas geladas, sobretudo no hemisfério norte, momentos onde você tem, né, um descongelamento parcial desse solo, e com isso permite o desenvolvimento de uma vegetação rasteira, né, que vai durar ali alguns meses do ano, 3, 4 meses do ano, né, com a grande presença de musgos, de líquens, né, destaque para a região de tundra, né, nessa região norte aqui. Tá bom? Olha, por exemplo, as grandes florestas temperadas, né? A gente está falando das florestas, né, de coníferas, tô falando da taiga, da floresta boreal, né? Olha só que interessante como elas vão se desenvolvendo em porções da América do Norte, norte dos Estados Unidos, né? Grandes porções do Canadá. Algumas áreas ainda da Europa Oriental ainda preservam bastante, né, essas florestas de pinheiros. Grande parte da porção oriental do território russo, né, onde nós temos a grande concentração de florestas, né, de pinheiros no mundo, riquíssima, né? Então a gente começa a perceber isso. Você deve ter visto filmes, né, que retratam isso, aqueles lenhadores. Lembra do filme do Wolverine, né? Que ele vai ser um lenhador ali, vai trabalhar no corte, né, de pinheiros, são muito utilizados, né, para a questão da produção de papel, de celulose, da indústria de móveis, da indústria da construção civil, passa justamente naquela floresta de pinheiros, onde o clima, né, você tem médias, né, temperaturas médias, temperaturas muito frias em determinados meses, as folhas são finas, né, a estrutura em formato triangular, as copas são triangulares, tudo isso tem a ver com o processo de adaptação. A gente vai estudar isso bacana, né? A gente vai estudar isso com o processo de adaptação. Então a gente consegue pegar e extrair essas características e aplicar ao território brasileiro. Tá legal? Mas reparem que o território brasileiro ele apresenta algumas características. Grande parte dele está na zona intertropical. Então a gente está falando ali de uma região, aproximadamente 90% do território brasileiro está na faixa intertropical. Então você tem boa iluminação. O relevo brasileiro é um relevo modesto. O Brasil não apresenta cadeias montanhosas, né? A estrutura geológica brasileira é uma estrutura antiga, bastante desgastada. Então, nosso relevo, em termos altimétricos, é muito modesto, né? Quando nós comparamos, por exemplo, aos nossos vizinhos andinos, mais de 90% do nosso território
né, não chega a apresentar relevo acima de 90 metros de altitude, né? Sempre lembrando que a altitude tem a ver com a relação de qualquer ponto, né, da superfície terrestre em relação, né, em comparação ao nível do mar. Tá? Lembre-se disso. Então, ao mesmo tempo, o território brasileiro tem uma faixa, né, um percentual ali que não chega a 10%, está na zona temperada, na parte de clima, né, subtropical. Nós temos variações, né, relacionadas também a uma maior proximidade do mar, uma menor proximidade do mar. Lembrem-se, né, que o mar vai ser um fator importante para ofertar umidade. Massas de ar formadas no oceano avançam para o continente, levando bastante umidade. Nas áreas, né, mais continentais nós temos uma menor influência. Lembre-se que nós temos, né, diferenças, né, de temperaturas devido a essa situação. A água, né, é um fator de equilíbrio térmico, então aquelas cidades mais próximas do litoral, de uma forma geral, eles têm uma média térmica mais equilibrada, ou seja, têm um equilíbrio térmico melhor. Então o verão não é tão quente e o inverno também não é tão frio, porque a água, né, vai garantir isso, as áreas próximas, né, ao oceano vão garantir esse equilíbrio, esse certo equilíbrio térmico. Agora, nas áreas mais interioranas do Brasil, sobretudo no coração ali do Centro-Oeste, você vai perceber a grande influência da continentalidade, né? Então você tem amplitudes térmicas bem elevadas. O que é amplitude térmica, Rômulo? É a diferença entre a máxima e a mínima, né, de um dia, por exemplo, né, de uma semana e tal. Então você vai perceber essas oscilações assim muito significativas. Fora isso, nós temos características de solo diferentes, maior presença, né, de recursos hídricos, ou seja, bacias demográficas muito heterogêneas, muito ricas, muito diversificadas, né? Então a presença hídrica. Então a gente pode falar inclusive sobre grande movimentação atmosférica devido à evapotranspiração. Vamos pegar, por exemplo, a floresta amazônica. Cara, a floresta amazônica é fantástica, né? Então você tem uma área muito quente, onde você tem muita evaporação, só que ao mesmo tempo, o que nós temos? A própria evapotranspiração dessa floresta, ela libera muita umidade para a atmosfera, e porque uma atmosfera vai ficar muito, mas muito carregada de vapor d'água, e você vai ter intensas precipitações. Ao mesmo tempo, uma parcela significativa desse vapor d'água que está sobre a atmosfera amazônica, ela é levada pela movimentação atmosférica para outras áreas. E à medida que essa atmosfera se movimenta, nós estamos falando aí de ventos, né, correntes, a atmosfera se movimentam, levam também água. Mas é tanta água, mas tanta água, mas tanta água, que essas correntes são chamadas de rios voadores, né? Então você tem a floresta amazônica avançando, né? Você tem a umidade da floresta amazônica avançando. Lembre-se que aqui nós temos relevo, né? A gente está falando da Cordilheira dos Andes, que vai gerar uma barreira natural onde essas massas vão ficar meio que presas ali. Isso permite, né? Isso dá condições para que elas avancem para o sul. Olha só que interessante. Então eles vão levar muita água para regiões mais centradas, né? Mais centradas. O problema que a gente pode perceber é o seguinte: Rômulo, entendi. Nós aqui dependemos da água que vem também da Amazônia, através dos rios voadores, beleza. Mas você sabe que a Amazônia está em grande ritmo de desmatamento. Então, à medida que o homem destrói a floresta amazônica, ele está interagindo, ele está interferindo, ele está modificando, né, climas não somente nessa região, mas a gente está falando de mudanças climáticas planetárias. Aí você começa a entender a importância que os países, né, mesmo distantes do Brasil, na Europa, né, começam a apresentar. Então você tem a justificativa por que a Alemanha, a Noruega, a Suécia, eles cortaram recentemente verbas importantes do Fundo Amazônia, né? E era um fundo de preservação da Amazônia, e cortou porque o Brasil hoje se apresenta como o país que mais desmata. E por que eles faziam isso? Devido à importância da floresta para o mundo inteiro, inclusive para eles, né? Então essas relações são muito legais, são muito bacanas, tá bom? Por outro lado, a gente consegue perceber determinados aspectos, né, que estão relacionados não somente aos aspectos naturais, mas à interação das sociedades, né? Como as sociedades se relacionam com a natureza. Você pega, por exemplo, grande parte das sociedades nativas, né, que ainda... as sociedades nativas que ainda existem, né, preservam em grande parte a sua identidade, cara, elas olham para a natureza como uma grande mãe. Ou seja, elas começam a perceber o seguinte: caramba, isso é um ser vivo, é um ecossistema vivo, né? E sem ele eu não consigo sobreviver. Agora você olha como outras sociedades, como o ocidental capitalista, olha para os recursos naturais. Eles olham com
os olhinhos, né, com um cifrãozinho. Bacana, de grana, eles percebem que aquilo ali é mercadoria, é recurso e tal, pá. Então os aspectos culturais, a interação antrópica, né, as ações do homem, cara, estão diretamente relacionados a essas modificações. A esses desequilíbrios, né, generalizados, essa interação positiva ou negativa, não importa, nós chamamos de impactos. Infelizmente, os impactos negativos são muito mais presentes, são muito mais gritantes, né, são muito mais volumosos no mundo e no Brasil. Tá certo? Então eu espero que você tenha entendido essa relação e as características, né, do território brasileiro. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente vai começar a falar justamente sobre os domínios, né? Os domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos começar sobre o domínio amazônico, tá bom? Então daqui a pouco a gente está junto aí.